Irmãos, é um prazer estar com vocês novamente e sinto-me honrado sempre estar aqui com vocês e a confiança, né, que recebo aqui do pastor Paulo, na ausência dele, poder trazer a palavra para vocês. E interessante que a oração, o louvor, quando eu sempre venho aqui, sempre as coisas se encaixam, porque o Espírito é o mesmo Espírito que dirige todas as coisas. Eu quero ler com vocês um versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 21, versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre d'água, e deu de beber ao moço. Amém. Não precisamos orar, porque a oração já foi feita. Ontem eu assisti um documentário sobre o ex-presidente da França, Sarkozy. E foi um documentário onde 18 correspondentes internacionais em Paris deram a opinião sobre ele. E cada correspondente tinha uma opinião, algumas coincidiam, outras não. E eu só estou trazendo esse fato sobre esse documentário para ilustrar, adentrar naquilo que eu quero falar. Porque é muito importante como que a gente vê as coisas, e o que a gente vê, o que a gente observa, qual é a nossa perspectiva. Porque todos nós passamos por situações, e o que vai fazer muitas vezes a diferença na circunstância que a gente se encontra é o olhar com que a gente vê a coisa se desenrolar, o que de fato está acontecendo. E será que sempre os nossos olhos estão abertos? Será que a gente sempre está vendo? E eu quero citar aqui 4 episódios da Bíblia onde essa questão do olhar, do observar é importante. E o primeiro episódio que eu escolhi aqui se deu com Agar, essa serva egípcia de Abraão. E a história dela está em Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 21. Em Gênesis 16 mostra como que Sara, querendo resolver o problema dela, de esterilidade, oferece a Abraão, seu esposo, aquela serva para ele coabitar e poder gerar um filho. E isso acontece. Agar engravida, e quando ela engravida, ela começa a se achar a tal, fica envaidecida e começa a desprezar Sara. A Sara retalhou, houve ali uma querela, uma discussão. E Sara resolveu então, Agar resolveu então fugir e foi para o deserto. E ali o anjo falou com Agar: o que você está fazendo aqui? Por que você está assim? Você tem que voltar e se humilhar para a sua senhora, porque o que está dentro do seu ventre, Deus vai fazer uma grande obra e vai ter uma grande descendência. E Agar sai daquela experiência com o seguinte conceito de Deus. Ela disse: Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que vê. E Ele viu minha aflição, e Ele prometeu abençoar este meu filho que eu vou gerar. No capítulo 21, o filho da promessa, Isaac, já nasceu. A Sara ficou fértil, Isaac já nasceu. E ocorre uma grande festa por ocasião
que Isaac deixa de se amamentar, e há uma celebração. Mas Ismael, irmão mais velho dele, aproveita a ocasião para caçoar, para zombar de Isaac. Sara percebeu esse zombar e falou com Abraão: eu não quero eles aqui, pode despedir, porque o filho da promessa nasceu, então não quero nada com Ismael, não quero nada com Agar. Abraão não queria fazer isso, mas Deus colocou no coração de Abraão: deixa isso acontecer, porque eu vou cuidar de Agar, eu vou cuidar de seu filho. E isso aconteceu, e Agar saiu juntamente com Ismael com apenas um pouco de pão e um odre com água, e foram para o deserto. Mas o que aconteceu? A provisão acabou. Agar chegou à conclusão assim: nós vamos morrer aqui, eu e você, meu filho, vamos morrer aqui. Então ela deixou o filho debaixo de uma árvore, de um arbusto, e tomou 100 metros de distância e começou a chorar. E novamente veio um anjo para falar com Agar e perguntar por que ela estava chorando. Ela falou da sua razão do choro, e Deus opera então um milagre na vida de Agar, mas um milagre que talvez você não chamasse de milagre, porque Deus não fez surgir do nada a provisão, a água. Deus só fez com que os olhos de Agar fossem abertos e ela enxergasse que ali havia uma fonte, ou seja, havia uma saída. Ela e o filho poderiam sobreviver, aquilo não era o fim. Então esse foi o milagre que Deus fez na vida de Agar, o milagre dela enxergar o que estava perto, de enxergar a solução que existia. Na primeira experiência, Agar reconheceu Deus como aquele que vê, e na segunda experiência ela reconheceu Deus como aquele que capacita a ver, e ela viu que havia uma solução. Ela deu de beber o filho, se animou, e com isso Deus fez eles viverem, e Deus abençoou a descendência de Ismael. Aí eu te pergunto, se muitas vezes não estamos numa situação como essa, a gente se sente num deserto e a gente pensa não ter saída, não ter solução, não há escape. Não há escape. E o que Deus faz é que a gente observa que do nosso lado, perto da gente, há uma fonte, há uma saída, há uma solução. Agar estava chorando, e o choro estava impossibilitando dela enxergar que havia ali uma fonte. E eu quero dizer a você que há uma fonte. Em qualquer circunstância que você esteja, aquele que serve a Jesus sempre vai ter uma fonte dentro de si. Mesmo que o deserto seja o lar, o trabalho, a vizinhança, a igreja, o que a gente precisa, irmão, minha irmã, o que a gente precisa é ter os olhos abertos para enxergar que a fonte já existe. A fonte já existe, mas às vezes os nossos olhos estão fechados pela lágrima. A solução já existe. E é interessante que foi ali no deserto a solução, não foi fora dali, foi naquele ambiente. Foi no ambiente da desolação, do isolamento, da agonia, da angústia, naquela situação,
Por isso eu estou falando a você, é uma questão de como a gente olha, de como a gente vê, como a gente observa. Porque às vezes os nossos olhos estão turbados e a gente não enxerga como deveria enxergar. Mas os olhos de Agar foram abertos. E o que a gente precisa, meu irmão, é ter os olhos abertos. Abertos. Porque aí o pessimismo que tomou conta de você, o azedume que tomou conta de você, a desolação que tomou conta de você, vai sair para que você tenha a sua esperança renovada e você recobre suas forças e você perceba que existe uma fonte para você beber. E essa fonte é Jesus. Ele prometeu: aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. E por onde a gente possa passar, sempre haverá essa fonte, porque Jesus está sempre conosco. Mesmo que você sinta nesse deserto, peço que seus olhos sejam abertos. É uma questão de perspectiva, é uma questão de visão. Seus olhos podem estar fechados. Aconteceu em outra ocasião o conflito entre o povo de Israel e o povo da Síria, e o rei da Síria vivia armando emboscadas para o povo de Israel, sempre montando estratégias, e às vezes as estratégias eram feitas assim, nas ocultas, já no quartinho dele, no lugar, no esconderijo dele. Mas havia um homem de Deus em Israel chamado Eliseu, e Deus revelava a Eliseu o plano do rei da Síria. Revelava constantemente. O rei da Síria amava e não conseguia vencer o povo de Israel de jeito nenhum. Ele, durante um momento, ele achou que tinha um X9 lá. Tem um X9 aqui que está delatando para o povo de Israel, está falando tudo. Tem um caguete aqui. Mas aí falaram para ele: não é caguete não, é que eles têm um profeta. E Deus está revelando o profeta, o que você está falando aí no seu quarto. Então o rei da Síria toma uma decisão e diz: está certo, eu vou pegar esse profeta. E separou um exército, preparou um exército com cavaleiros, cavalos montados, um exército contra um profeta. E cercaram a cidade onde o profeta estava. Parece que o primeiro que viu o cerco foi o servo de Eliseu, que exclamou: ai meu Senhor, nós estamos cercados. O profeta Eliseu, com o coração tranquilo, respondeu: maior é o que está conosco do que o que está com eles. E pediu a Deus para que abrisse os olhos do servo, e disse: abre os olhos dele para que ele possa enxergar. E o servo teve os olhos abertos e viu o exército celestial cercando e protegendo aquela cidade. Ali Eliseu e o servo. E aquele exército da Síria foi vencido, eles em que ficaram cegos, e foram transportados até Samaria numa situação de perigo, e que por misericórdia receberam alimento e voltaram para casa sem vencer a batalha. Mas o servo de Eliseu, um determinado momento, se achou minoria
se achou à mercê dos outros, mas quando os olhos foram abertos, ele percebeu que Deus estava com ele e Deus sempre vai ser maioria. Aí eu te pergunto, será que muitas vezes não vivemos uma situação como essa? Que a gente se sentir fraco, desvalido, sozinho, abandonado, esquecido por Deus, cercado pela adversidade que é maior do que nós. A gente tem a impressão que a gente vai ser derrotado. A gente tem a impressão que a hora da nossa partida chegou. A hora da promoção chegou, promoção para o céu chegou. Que nós estamos cercados. E às vezes a gente tem um sentimento de vítima, de derrota. E para mudar essa situação, o servo precisou ter os olhos abertos para enxergar. E você precisa enxergar, seja qual for a situação que você se encontra, você precisa enxergar que Deus está com você. E Deus estando com você, você vai ser sempre maioria. Por mais que o exército que te ataque seja poderoso, maior é Deus na sua vida. Você não está só, Deus está com você. Aconteceu em outra ocasião, 2 discípulos que estavam se sentindo vitimizados. A esperança deles tinha sido perdida. Jesus tinha falado para ficar em Jerusalém antes de morrer, mas eles estavam saindo de Jerusalém, indo para a cidade de Emaús, conversando um com o outro e dizendo: mas nós tínhamos esperança que Jesus fosse o Messias. Ele morreu. Ele não era o Messias. A gente investiu tanto tempo e ele morreu. Temos que agora aguentar essa frustração. Vamos abandonar, vamos largar tudo, vamos voltar para os nossos afazeres, porque Jesus não é o Messias, não é o prometido. A gente se enganou. Ele morreu, foi crucificado. E eles já tinham recebido notícias das mulheres que já tinham visto Jesus ressuscitado, mas eles não conseguiam crer nas boas notícias. Eles não creram que Jesus havia ressuscitado, estavam abandonando o caminho, e Jesus se aproxima deles. E Jesus pergunta por que eles estão assim tão conturbados. E eles conversam com Jesus: mas vocês não sabem, você não sabe das últimas notícias, está todo mundo falando que Jesus, o Nazareno, a gente pensava que era o Messias, morreu, foi crucificado. E Jesus começou a discorrer nas Escrituras, mostrando que aquilo tudo que tinha acontecido era plano de Deus. E eles assim, ainda assim, estavam como que com os olhos fechados, não enxergando que era Jesus que estava do lado deles, ensinando a palavra. Eles não enxergaram. Só que quando eles pediram para que Jesus ficasse com eles, para que aquele homem ficasse com eles, Jesus partiu o pão. Aí eles tiveram olhos abertos e descobriram: era Jesus que estava conosco. Aí eles creram na ressurreição, mas durante o tempo todo estavam com os corações conturbados, cheios de questionamentos, e não enxergavam o fato de Jesus estar do lado, e nem discernia que o coração estava ardendo o tempo todo enquanto Jesus falava. Irmãos, às vezes a gente recebe uma notícia, acontece algo na nossa vida que parece ser a palavra final, e a impressão que a gente não aceita mais boa notícia, a gente não aceita palavras de esperança. Não, acabou.
isso aconteceu, minha vida não será mais a mesma. Sensação de abandono, questionamento, vitimização, autopiedade, autocomiseração, tantas coisas vêm ao nosso coração. A Bíblia diz porque eles estavam como que não enxergassem, eles não estavam enxergando. Eles não estavam enxergando. E às vezes um fato na nossa vida tem o poder de nos cegar e te perturbar toda a nossa perspectiva acerca do futuro, acerca do presente. A gente não enxerga que a gente nem é o poder de Deus do nosso lado, nem o próprio Jesus ensinando a gente enxerga. Nem Jesus ensinando para a gente enxerga. O Espírito Santo falando, a gente consegue perceber. Será que você tem visto? Será que seus olhos estão abertos? Ou foram fechados pelos acontecimentos, pelas notícias? O outro fato foi o milagre que Jesus realizou de um cego, colocando cuspe no olho desse cego e impondo as mãos. Esse cego viu luz, começou a enxergar, mas Jesus fez uma pergunta importante: você está enxergando bem? O que você está vendo? Aí o cego, eu estou enxergando alguma coisa assim, estou vendo a luz aqui, estou vendo as pessoas como árvores. Para mim está tudo meio sombreado. Jesus fez aquela pergunta porque queria saber se aquele ex-cego, que agora não estava cego, estava enxergando alguma coisa, mas ele queria saber se aquela pessoa estava enxergando bem, que aquele cego, ex-cego, estava enxergando bem, mas ele estava vendo as pessoas de forma distorcida. E às vezes nós estamos na situação desse cego, ex-cego, porque nós não somos mais cegos espirituais, nós já conhecemos Jesus, já temos luz nos nossos olhos, mas as pessoas são como sombras, são como árvores que andam. A gente enxerga a palavra do outro sempre de forma distorcida, a seriedade do outro é sempre problema para a gente. A gente olha e pensa, está chateado comigo, não quer falar comigo. A gente sempre olha com uma perspectiva meio sombreada, bem distorcida. E a gente vai ter um problema de relacionamento. Sabe por que a gente tem problema de relacionamento? Porque a gente enxerga as coisas meio sombreadas, meio distorcidas. A gente não está enxergando plenamente. E o que Jesus quer saber de você nessa manhã é o que você tem enxergado, como é que você tem visto. Como estão os seus olhos? Seus olhos estão abertos? Jesus deu o segundo toque naquele ex-cego, para que ele enxergasse bem. Saiba que Jesus quer te dar o segundo toque para curar muitas questões da sua alma, muitas perspectivas errôneas, equivocadas a seu respeito. Quem sabe você não precisa desse segundo toque, porque Deus não quer que a gente enxergue simplesmente uma luz, uma sombra. Ele quer que a gente enxergue bem. Ele quer que você enxergue que sempre tem uma fonte do teu lado.
Ele quer que você enxergue que sempre tem uma fonte com você, onde quer que você vá, em qualquer circunstância. Mesmo se você está chorando, vai sempre ter uma fonte com você. E Ele é a própria fonte. Ele quer que você entenda que o Espírito Santo está sempre te ensinando durante a caminhada. O Espírito Santo sempre está consolando você, perguntando o que você está sentindo hoje, quais são as notícias que te abalaram. Ele quer que você não se esqueça disso, que você tem esse consolador em todos os momentos da sua vida. Ele quer que você enxergue que você nunca está sozinho. Que se um exército se levantar contra você, você vai ter motivo para não temer, porque o Senhor é o seu socorro bem presente na hora da angústia. E você vai ser sempre em maioria com Jesus. Ele quer que você deixe de olhar as pessoas pelo prisma do preconceito, pelos achismos, pelas impressões. Deixe de ver essas sombras que te assombram e que perturbam o seu coração. Ele quer dizer para você assim: eu estou aqui hoje para te dar o segundo toque, para que a sombra se vá, para que você enxergue de fato, em verdade, como as coisas são. Porque a Bíblia tem uma promessa, sabia? Que os espirituais discernem todas as coisas. A gente precisa desse discernimento. Eu não estou dizendo que eu tenho esse pleno discernimento, não. Mas eu tenho que buscar esse pleno discernimento. Porque muitas vezes a gente vê assombração. É Jesus andando por sobre as águas e a gente pensando que é fantasma. A gente precisa desse segundo toque, dessa santificação no olhar, ter uma perspectiva de mais do que vencedor. E às vezes a gente está tão derrotista: minha vida acabou, minha vida terminou, não há mais esperança, não há mais solução, enquanto a fonte está do nosso lado e a gente não está enxergando. Mas hoje esse milagre vai acontecer na sua vida. O milagre dele tocar pela segunda vez, e você vai enxergar que a fonte está com você em todos os lugares. E mesmo que um dia você seja lançado no deserto, a fonte vai jorrar lá, e você vai ser saciado, alimentado, vai recobrar as forças, e a promessa de Deus vai cumprir na sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor esse novo olhar, essa nova perspectiva, essa visão que vem do alto. Vamos orar por isso, vamos orar por esse segundo toque. Nós precisamos nessa manhã desse segundo toque, dessa visão, dessa cura, dessa restauração. Deus, tira o olhar ruim, tira o olhar pessimista, tira o olhar cheio de sombras, e coloca a tua visão, que os nossos olhos sejam abertos, porque nós estamos cercados pelos anjos celestiais. Oh Pai, opera esse milagre em nós. Opera esse milagre em nós. Às vezes podemos estar chorando como Agar chorou, achando que é o fim, que a promessa não vai se cumprir, que tudo acabou.
Nós queremos esse segundo toque. Toca agora, Senhor. Cura a nossa alma, que a gente deixe de ver as coisas sombreadas, negativas, pessimistas. Meu Deus, nos cura, ó Pai. Restaura o nosso ser, nossa visão, seja curada de forma miraculosa, poderosa. Realize um milagre, vai restaurando as vidas aqui, que a gente enxergue o outro como o outro é, e não como uma árvore que anda. Tirar a venda do preconceito, do desamor, da antipatia, vai quebrando essas coisas e vai colocando o teu olhar, que a gente possa chegar com o teu olhar, que possamos ser espirituais e discernir as coisas como são. Tirar de nós a carnalidade que vê tudo distorcido e nos dá o teu discernimento. Vai curando nossa alma, que a gente sai daqui curado, restaurado, com a nova visão da obra de Deus, a nova visão dessa igreja, a nova visão do vizinho, do parente, do amigo, do colega de trabalho. Precisamos de uma nova visão, uma visão restaurada. Agora a tua visão da nossa vida. Restaura e cura, opera esse milagre, porque queremos enxergar as coisas como são, sem ser enganados pelas aparências desse mundo. Que o nosso olhar penetre fundo, porque como Ezequiel viu o Senhor, os seres viventes tinham aquelas rodas com olhos por tudo que é lugar. Assim é o seu espírito, o teu espírito enxerga tudo, porque tu és o Deus que vê. E tu estás vendo o nosso olhar, cura o nosso olhar, Senhor. E que a gente possa ser restaurado nessa questão da perspectiva. Nos abençoe, faça essa obra em nós. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.